Olá pessoal, meu nome é Rafael Brassac, eu faço monitoria de utilidades e instrumentação com a professora Elaine, e hoje eu vou estar aqui resolvendo mais um exercício da nossa lista de exercícios de Rankine. Nesse caso é o exercício 3 com reaquecimento. Só uma recapitulada antes nos nossos últimos dois vídeos. O primeiro, a gente obteve um rendimento de 30%, ou eficiência de 30%, porém acabávamos tendo muita umidade saindo na turbina, então havia muito condensado. No segundo caso, a gente fez o sistema para que não saísse nada condensado da turbina. Porém, a gente viu que nosso rendimento caiu de 30% para 19%. Agora, com o ciclo de reaquecimento, a ideia é que esse rendimento aumente sem prejudicar tanto a turbina. Então, vamos ao enunciado. Determine o rendimento de um ciclo de Rankine com reaquecimento que utiliza água como fluido de trabalho. A caldeira opera a 2 MPa, o vapor deixa a caldeira a 400 graus Celsius. O vapor é expandido até atingir a saturação na turbina de alta pressão. Basicamente, até aqui, é o mesmo enunciado do exercício anterior, 400 graus Celsius e 2 MPa, e o vapor é expandido até atingir a saturação. Aqui eu já coloquei a pressão só porque a gente já tinha calculado no outro, mas não precisa desse valor para resolver o exercício, pelo menos não no enunciado. Enfim, então ele é reaquecido até 400 graus Celsius e expandido novamente na turbina de baixa pressão até atingir a saturação. Então, vou relembrar um pouco do ciclo de Rankine e daí a gente já vê as modificações para o ciclo com reaquecimento. A água entra na caldeira, sai como vapor superaquecido, entra na turbina, gera energia elétrica, aí entra no condensador como vapor saturado, sai do condensador como líquido saturado, passa pela bomba, que pressuriza até chegar na caldeira. Agora, então, falando do ciclo com reaquecimento, ele começa igual, com a água entrando na caldeira, saindo como vapor superaquecido, indo para a turbina e gerando energia elétrica. Essa saída da turbina, no ciclo normal, ele ia direto para o condensador e lá seguir o caminho para a bomba e depois entrar na caldeira. Aqui o que acontece é que esse vapor que saiu é reaquecido na caldeira e então é colocado na turbina de novo para gerar mais energia. Depois dessa turbina de baixa pressão é que vem o condensador e a bomba. Todas as considerações feitas nos exercícios anteriores também valem para esse. Então, caldeiras e condensadores são isobáricos e turbinas e bombas são isentrópicos. E aqui um esquema para ficar melhor de visualizar como é o ciclo. Então, passa pela bomba, entra na caldeira, aí turbina de alta pressão, volta para a caldeira, turbina de baixa pressão, condensador e bomba. Aqui a gente vai relembrar também a equação do ciclo de Rankine simples. Então, o rendimento é a energia gerada na turbina menos a energia consumida na bomba, dividido pela energia gasta de combustível na caldeira. Para o ciclo de Rankine é a mesma coisa, porém agora a gente tem duas turbinas, então a energia delas se somam, né? E também a gente tem duas passagens pela caldeira, então também tem que somar a energia gasta nos dois casos. Apenas simplificando, tá? TA é turbina de alta pressão, TB é turbina de baixa pressão, QC, que é da caldeira, aí P1 é parte 1 e P2 é parte 2. Quando a gente substitui essas variáveis por entalpia, saída menos entrada, ficamos com essa expressão aqui de baixo. Eu estou colocando essa foto aqui para ficar mais fácil de visualizar de onde que veio cada número. Então, turbina de baixa pressão, saída 6, entrada 5, H6 menos 5. E assim para todos os casos. Bom, com tudo isso em mente, agora a gente vai resolver o exercício. Nós vamos fazer da mesma maneira que fizemos nos outros. Então, desenhamos no Paint, pegamos valores no NIST e calculamos no Excel. Então, a primeira informação que é fornecida é que a caldeira opera a 2 MPa e a temperatura de saída é a 400 graus Celsius. Então, 2 MPa aqui
e temperatura de saída 400 graus Celsius. Esse aqui vai ser o nosso ponto 3, saída da caldeira, entrada da turbina de alta pressão. Agora, a gente vai fazer o que a gente fez no exercício anterior. A gente vai traçar uma isentrópica do ponto 3 até a curva de saturação, porque ele falou que ele sai da turbina como vapor saturado. Então, vai ser mais ou menos assim. Ok? Esse aqui vai ser o nosso ponto 4, a saída da turbina de alta pressão. Depois da turbina, ele volta para a caldeira. A caldeira é isobárica, então ele vai continuar nessa pressão que ele saiu da caldeira, quase 0,2, que ele saiu da turbina, quase 0,2 megapascal. E ele vai ser reaquecido. Então, desse 4 volta até os 400 graus, que é o que foi dito no enunciado. Então, aqui é o nosso ponto 5. Em seguida, ele vai para a turbina de baixa pressão. A ideia é exatamente igual da alta de pressão. Vai, então, reduzir, vai gerar energia, aproveitando o calor sensível, de uma forma isentrópica. Então, traçando uma curva isentrópica, a gente teria mais ou menos esse comportamento aqui. E aqui seria o ponto 6. Aí sim, da turbina de baixa pressão, ele passa no condensador, que opera de maneira isobárica, e a água vai sair de lá como líquido saturado. Então, isobárica, né? Então é uma reta em relação ao eixo X, e sai como líquido saturado, bem na curva de saturação. Esse aqui é o nosso ponto 1. Do condensador ele passa para a bomba, que é isentrópica. Então, seguindo mais ou menos a curva isentrópica nesse lado do diagrama, ela é quase uma reta, então vai ficar mais ou menos aqui assim. E ele sai na pressão já da caldeira, então 2 megapascal. Esse aqui é o nosso ponto 2. E a caldeira aquece o nosso fluido, a água no caso, né, até a temperatura de trabalho da turbina, fechando assim o ciclo. E agora então vamos procurar os dados no NIST. Primeiro, a gente já tem as condições do ponto 3, então 2 megapascal e 400 graus Celsius. Eu já podia pegar os valores do exercício anterior, mas vou procurar de novo só para ficar bem frisado como que faz. Então, substância, fluido puro, água, calculate, estado específico. A gente sabe que é estado específico, né? Porque calculate, estado específico. A gente sabe que é estado específico porque o ponto que a gente quer está além da curva de equilíbrio líquido-vapor, né? Então, pressão 2 megapascal e temperatura 673,15 Kelvin. Então a gente tem a entalpia e a entropia do ponto 3. Vou já colocar no Excel 3248,3. 3248,3. Do ponto 3 até o ponto 4 é turbina isentrópica. Então, a entropia do ponto 3 é igual à entropia do ponto 4. Também a gente vai fazer da mesma maneira que fizemos anteriormente. Calculate
como ele está na curva de equilíbrio líquido-vapor, tabela de saturação, equilíbrio vapor-líquido, variando a pressão. A pressão inicial vai ser... A gente vai usar essa tabela para outro caso também, então eu vou colocar, em vez de pressão inicial ser 0,1, eu vou colocar 0,001, tá? Para garantir que tá certo. Que vai pegar para os dois, quer dizer. Então, 0,001. A pressão final, a gente pode colocar como 0,3, não tem problema. E o incremento vai ser de 0,0005. E agora é só procurar um valor de entropia de vapor que seja igual ao nosso obtido. R$ 7,1294. A pressão é a mesma que a gente tinha obtido e então a entalpia é 2705,9. Então, do ponto 4, 2705,9. Agora é a caldeira de maneira isobárica e a gente tem a temperatura de saída, que é 400 graus Celsius. Então, se é isobárica, a pressão vai ser essa aqui, que é a mesma de entrada, né? 0,1985 megapascal, 0,1985. E a temperatura a gente tem, que foi fornecido, né? Que é 400 graus Celsius. A gente tem uma nova entalpia e uma nova entropia. A entalpia é 3.277. 3.277. E a entropia. E agora a gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez do 3 para o 4. Só que a gente vai fazer, né? Do ponto 5, que é o que a gente está, para o 6. Porém, a nossa tabela já está montada. A gente fez 0,001 justamente para não precisar fazer de novo nesse caso. Então agora é só procurar um ponto que a entropia seja a mesma do vapor. Esse ponto aqui. A entropia do vapor é 8,2273 e aqui é 8,2271. Então dá para dizer que podemos usar esse ponto. A pressão é 0,008 megapascal. E se vocês se lembram bem, no último exercício, a gente conseguiu obter os valores do ponto da direita da curva e da esquerda da curva, porque ambos estão na curva de saturação. E vai ser a mesma coisa. Nesse ponto, nesse caso, a gente vai obter do ponto 6 e do ponto 1 de uma vez só. Então, do ponto 6, a gente tem que a entalpia é 2.576,2. 2.576,2. E ele condensa, né, na mesma pressão até chegar em líquido. E a entalpia do líquido vai ser 173,84. 173,84. Por último, só falta a bomba. A gente tem a entalpia do líquido. Como a bomba é isentrópica, a entropia vai ficar constante. Então, a entropia do ponto 1 vai ser igual à entropia do ponto 2. E do ponto 2, a gente já tem a pressão, né, de 2 megapascal. Então, colocando no NIST a mesma entropia do líquido. Opa, vai ficar difícil de ver aqui. Entropia 0,59249. Pressão de 2 megapascal. A gente obtém a entalpia 175,85.
175,85. E agora é só substituir os valores na equação. Então, a eficiência vai ser H4, módulo, né, da H4 menos H3, mais o módulo do H6 menos H5, menos o módulo do H2 menos o H1. Tudo isso dividido pelo módulo do calor da caldeira 1, então H3 menos H2, mais o módulo do calor da caldeira 2, H5 menos H4. Zero vírgula 34% de rendimento. Então, aumentou bastante o rendimento, né? Em vez de só condensarmos logo no ponto 4 e não estão prejudicando a nossa turbina, fazendo com que saia umidade junto com o vapor. Umidade, eu digo líquido condensado. Só mais uma coisa, eu acho importante ressaltar que no primeiro caso o rendimento foi 0,30, porque a gente saiu da curva de saturação. Então foi da curva até a baixa pressão. Porém, nesse aqui a gente está saindo um pouco além da curva. Então a gente está aproveitando isso de energia. Por isso que o rendimento deu 0,30 e não, deu 0,34 e não 0,30. Se no primeiro exercício a gente tivesse saído do ponto 3 e chegado em algum valor entre o ponto 1 e o ponto 6 aqui, mais ou menos aos 60%, 70% de título, o rendimento também seria 0,34, talvez 0,35. Então, é isso. Espero que tenham gostado. E na próxima aula a gente vai ver sobre o ciclo de Rankine regenerativo, que a ideia é aumentar ainda mais essa eficiência.